Alcides, Antônio, Fernanda, Letícia, Maria Júlia, Milena, seja bem-vinda, Vinícius já falou, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria de novo tê-los aqui na nossa aula e na minha casa, né? Muito bom tê-los aqui. Queridos, hoje a gente vai seguir com o estudo do inquérito policial. Começamos esse estudo na última terça-feira e vamos precisar hoje focar, né? Meu objetivo hoje é focar em algo um pouco mais direto, que a gente entender o começo, meio e fim do inquérito, digamos assim, ou seja, o objetivo do nosso hoje é a gente seguir, repito, no estudo do inquérito policial. Eu queria só resgatar Eva, André sempre está, já conheço de outras aulas, Eva, estou conhecendo, seja bem-vinda, Eva, é sempre bom vê-los, já que a gente está nessa fase tão distante, mas isso não quer dizer que a gente não esteja próximos, né? É muito bom tê-los, eu aproveito, inclusive, a gente acaba inquérito hoje, Antônio. Hoje a gente vai ver essa parte mais prática do inquérito, tá? Então a gente vai ter isso hoje. Eu queria agradecê-los, sabe, se eu estava com isso na cabeça, nós hoje vamos encerrar o primeiro mês de aula, né? Nós completamos hoje a quarta semana do nosso estudo, e eu queria muito agradecer a todos vocês pela dedicação. Eu tenho consciência do complexo que é esse momento que nós estamos vivendo, ele exige mais da gente, né? A gente está em casa, tem uma série de restrições, estar em casa também nos leva a uma série de distrações que às vezes em sala de aula a gente não tem, e outras obrigações. Então eu queria começar essa nossa conversa com muito carinho, agradecendo vocês pelo respeito, pela dedicação, pela presença. A turma de vocês é uma turma extensa, eu tenho 55 alunos matriculados nessa turma, e normalmente a gente tem aqui na aula 45, 48 alunos, às vezes até 50 alunos. Eu respeito muito essa dedicação de vocês, respeito muito esse compromisso de vocês, né? Dentro das minhas possibilidades, trazer a melhor aula, trazer a melhor conversa, a gente tentar ser um pouquinho menos difícil. Eu sei que é complicado a gente ver uma aula numa tela, né? Eu sei que há coisas em telas que são melhores do que a minha aula, não dá para concorrer com a Netflix e com outras coisas, nem tenho essa pretensão, mas eu queria de coração agradecer hoje que a gente está encerrando formalmente o primeiro mês de aula. A gente chegou aqui na aula oitava, portanto, fechamos aqui a quarta semana, e eu fico muito feliz e muito emocionado de ver a dedicação de vocês. Todas as aulas estão aqui com atenção, perguntando, compartilhando dúvidas, compartilhando comentários. Então, eu queria formal e expressamente registrar esse meu agradecimento, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu vou me esforçar cada vez mais para que o semestre não apenas passe bem, como passe rápido, que a gente aprenda tudo aquilo que a gente tem que aprender, e, se Deus quiser, tenho muita fé que no próximo semestre a gente já vai se encontrar, a gente na Unifor, lá em Processo Penal 2. Eu, particularmente, tenho muita fé disso. Então, daqui a pouco eu vou partilhar. Eu acho que teu microfone está ligado. Né? Não que não, é só para não gerar uma interferenciazinha aqui. Muito obrigado. Então, queridos, sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Eu repito, deixo aqui o meu agradecimento por toda a dedicação de vocês durante esse mês, que a gente tenha isso durante todo o semestre e possamos juntos vencer isso. É um tempo difícil, mas é um tempo que a gente vai juntos vencer. Eu confesso a vocês, até conversei com a turma da manhã, que eu não tenho, eu até admiro, e talvez a palavra não seja nem admiração, eu até invejo
algumas pessoas que têm uma visão um pouco mais romântica dessa quarentena, de que é um momento de descoberta interior, eu descobri o meu eu interior. Eu tenho uma prima que chegou no Nirvana, ela descobriu tudo que ela queria fazer na vida, e não sei o que, tá. Eu não chego a tanto. Eu, na verdade, acho que a quarentena e todo esse cenário de pandemia que a gente está vivendo não muda de ninguém. Quem é bom continuará bom, quem é ruim continuará ruim, mas, repito, isso não impede que a gente siga em frente e tente, mesmo com tantas adversidades, fazer o melhor trabalho possível. Na quinta-feira da semana que vem, hoje a gente conclui o inquérito policial. Semana que vem nós vamos nos dedicar ao estudo da ação penal. Hoje eu já remeti a vocês, pelo nosso grupo, a matéria da prova. Eu vou só colocar aqui de novo. Nós vamos ver na próxima semana a ação penal. E na aula de quinta-feira que vem, que a gente concluir a ação penal, eu quero fazer uma breve revisão e também vou mostrar com mais detalhes como é que vai ser feita a nossa prova. Tá? Eu abri aqui o AVA, mostrar onde é que vai estar a prova, como é que você faz. Fiquem muito tranquilos, porque todas essas informações eu vou passar para vocês na próxima semana, tá bom? Para que a gente chegue no dia 22 com a tranquilidade possível para a prova. A prova, como eu já falei, será no horário da aula. Eu vou dar um descontozinho, mas 5h30 ela vai se iniciar, vai até aí umas 7h30, 8 horas, mas é importante que vocês façam no horário da aula. Baixa lá a prova, vai estar em versão .doc, né, e você vai preencher com as suas respostas, transforma em PDF e manda para isso. Eu queria só tirar uma dúvida. Não, que vem eu faço isso, eu vou fazer semana que vem. Eu quero, inclusive, mostrar, eu mostrei para uma das turmas, eu realmente não me recordo com qual turma eu comecei isso, mas eu quero, inclusive, mostrar na quinta-feira como é que você salva em PDF do próprio Word, é facinho, lá na hora de salvar, você marca PDF. Lohana, eu acabo fazendo isso, primeiro que a prova de segunda chamada ela é toda subjetiva, né, ao contrário da primeira chamada, que é uma prova com questões objetivas e subjetivas. E, de certa forma, eu faço um pouco mais elevado o nível, porque, por mais que eu reconheça e entenda que vocês têm mais de uma prova no dia, muitas vezes, você teve aí 2 dias a mais para estudar. Então, é por isso que realmente ela não é tão mais difícil, né? Mas ela tem um nível um pouquinho diferenciado da primeira chamada. Muito bem. Queridos, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para que a gente possa ver, né? Nós vimos na última aula as características do inquérito policial. Eu quero só rememorar isso com vocês. Então, nós vimos que o inquérito policial, ele, né, tem aí como lógica especial, primeiro, ele vai ser formal, eu preciso dessa formalidade, né? Eu tenho que conferir a ele uma estrutura formal. Também ele não é obrigatório, a gente percebeu na aula de terça-feira que o inquérito é um dos caminhos que eu tenho para criar as condições para uma ação penal, não é o único caminho. Ele é elaborado da chamada polícia judiciária, que é essa função do Estado de instrumentalização e apoio à justiça criminal, e também vimos inquisitorial, que isso significa que eu não tenho no inquérito policial partes, eu não vou falar no inquérito policial de acusação e defesa, não há espaço para isso no inquérito. O objetivo do inquérito ele é mais contido, digamos assim, porque é reunir aquelas informações básicas para verificar se eu posso perceber a existência da comprovação de materialidade dos indícios de autoria. E vimos, por fim, já no finalzinho da aula, que ele é, em regra, sigiloso. Na aula de hoje, como eu falei agora há pouco, eu quero ver com vocês como é que o inquérito se inicia,
quanto tempo ele tem para terminar e o que é que eu faço quando ele for finalizado. Então, primeira coisa, o inquérito, vocês estão visualizando aqui os slides. Então, tá legal assim? Então, veja, o inquérito ele é sempre iniciado através da portaria ou do auto de prisão em flagrante. Ele sempre será iniciado a partir da portaria ou a partir do auto de prisão em flagrante. Então, em todos os casos, absolutamente em todos os casos que a gente tenha um inquérito no Brasil, o início se dará pela portaria ou pelo auto de prisão em flagrante. Então, como é que eu sei isso? Comecemos pela prisão em flagrante. Eu não quero agora, não tenho pretensão de nesta aula, estudar com todos os detalhes a prisão em flagrante, porque no final do semestre, essa é a última matéria que nós vamos estudar juntos esse semestre, nós vamos ter uma aula inteira dedicada só à prisão em flagrante. Então, a gente vai ter aí a oportunidade de juntos trabalhar e estudar a prisão em flagrante. Vai ter uma aula toda sobre isso, tá bom? Então, hoje eu só quero entender o que é essa prisão em flagrante e, principalmente, o que é o auto de prisão em flagrante. Muito bem, a prisão em flagrante é aquela prisão do momento, é aquela prisão que eu realizo ali no momento. É uma prisão, repito, que vai ser realizada na circunstância concreta de que o indivíduo está realizando o fato ou acabou de realizar o fato. As hipóteses de prisão em flagrante, elas estão previstas no artigo 302 do CPP. Então, o artigo 302 do CPP tem aí essas hipóteses de flagrância. Então, flagrante vem do latim flagrare, aquilo que está pegando fogo, aquilo que está em chamas. Então, ela tem claramente esse componente da prisão da emergência, da prisão do momento. É isso que a gente vai visualizar de forma muito clara quando a gente trabalha com a prisão em flagrante. E aí o que é que vai acontecer? A gente vai entender no futuro, né? Fique tranquilo, Antônio, seja bem-vindo. A gente vai entender no futuro que as hipóteses de prisão em flagrante são descritas no artigo 302. Está cometendo a infração penal, acabou de cometê-la, é perseguido logo após a prática do fato, ou é encontrado com instrumentos, armas, objetos e documentos que façam presumir ser ele o autor da infração. Tudo isso compõe o conceito de prisão em flagrante que nós temos no Código Penal. E a gente vai perceber também que qualquer pessoa pode prender. Eu não preciso ser polícia para prender. Qualquer um de nós, ao se deparar com uma situação que se encaixe em um desses quatro elementos, ou dessas quatro hipóteses, pode efetuar a prisão. Mas vai fazer o quê? Eu prendo, né, prendo aquele indivíduo e eu conduzo, veja, eu vou levá-lo à presença da autoridade policial para que a autoridade policial, veja só, possa fazer a lavratura do flagrante. Então, entendam o auto de prisão em flagrante como o documento feito pelo delegado de polícia formaliza a prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante é o documento através do qual nós damos forma à prisão. Ela é formalizada através desse documento. O que compõe um auto de prisão em flagrante? Primeiro, nós vamos ouvir a figura do condutor. Na prática, o condutor é quem trouxe preso ao delegado aquela pessoa. Depois eu ouço duas testemunhas e, ao final, eu ouço, se ele quiser falar, o preso. Essas oitivas, ou seja, tomo o depoimento do condutor, tomo o depoimento de duas testemunhas e, ao final, ouço aquele determinado preso, isso é o auto de prisão em flagrante. Isso compõe a formalização do flagrante. E qual é a consequência? Além dele dar forma à prisão, ele automaticamente, vejam o que eu estou falando,
automaticamente, é uma consequência automática, ele vai iniciar o inquérito policial. Então, na hora que eu lavro, né, que eu faço, que eu elaboro o auto de prisão em flagrante, de forma automática, o inquérito já está sendo instaurado. Nas hipóteses em que não houver prisão em flagrante, o inquérito ele vai ser iniciado pela portaria, que é um ato administrativo feito pelo delegado dizendo eu, delegado fulano de tal, titular da 4ª Delegacia de Polícia, determina a instauração do presente inquérito policial através dessa portaria para investigar o fato tal. Então, aquela portaria é um ato administrativo feito pelo próprio delegado, no qual ele dá início, ele inaugura, ele inicia o inquérito policial. Então, na prática, para a gente visualizar, imagina que isso aqui seja um inquérito policial. Tá? Então, a primeira peça sempre será, na hora que você abrir aqui o caderno do inquérito, a primeira peça que você vai ter sempre será ou uma portaria ou um auto de prisão em flagrante. Essas são as peças inaugurais do inquérito. Rafael, existe alguma exceção? Não. Ou ele começou pela portaria, ou ele começou pelo auto de prisão em flagrante. Um autor de pergunta, então posso usar qualquer meio para levar à autoridade? Estou perguntando isso porque lembro de uma notícia no Rio de Janeiro, que um grupo de populares prendeu um ladrão a um poste e chamaram o delegado. Antônio, a tua pergunta traiçoeira, é aquela pergunta derruba professor, né? É aquela pergunta que é voadora na pleura de professor, né? Aquela coisa realmente de dar voadora para a negada gritar um "Ih, professor errou", na hora que você coloca qualquer meio, né? Vamos diminuir o qualquer meio, que qualquer meio são muitos meios, né? Então, quando a gente fala de prisão, o Código de Fato autoriza o que a gente vai chamar, repito, de trabalho do flagrante facultativo, que é o flagrante que populares fazem. Eu não gosto muito dessa expressão, que diz assim, segundo populares. Isso para mim não diz nada, né? Porque quem são esses populares, quem é a pessoa, o que é que diz? Mas veja, ele vai prender e ele tem a obrigação de levar até a presença da autoridade policial. Tá? Eu não posso, veja só, em dessa permissão legal de fazer a prisão, usar de violência desnecessária, ofender, humilhar, agredir, né? Então, não é qualquer meio que é permitido. Naquele caso, em particular, não foi só lá no poste, né? Eles chegaram a agredir, chegaram a ofender, chegaram a chamar de ladrão. Ah, foi um cara ladrão, sim, mas quem vai dizer isso é o juiz, não é o povo. Ah, Rafael, mas você tem existem limites que a gente tem, porque senão a gente volta para o estado de barbárie. E a barbárie não é boa para ninguém. Né? Porque eu posso fazer o que eu quiser, mas também vão fazer o que quiserem comigo. Então, ela não é legal para ninguém. Então, não é qualquer meio. Claro que a gente vai ver, Antônio, que mesmo quando a prisão é feita por um agente do Estado, em alguns casos, veja o que eu estou dizendo, em alguns casos, eu admito e permito, por exemplo, o uso de violência. A gente vai ver que um dos meios para usar, para efetivar aquela prisão, pode ser, por exemplo, o uso de algemas. Então, eu posso, sim, em alguns cenários, permitir um meio mais incisivo, mais contundente, mais coercitivo, mas quando? Quando houver uma resistência do preso, quando houver uma agressão desse preso, quando houver uma agitação exagerada desse preso. Então, a minha resposta aqui é uma espécie de meio termo. Não é qualquer meio, mas também não quer dizer que eu não possa usar alguns meios de coerção quando eles se mostrarem necessários. Tá? Então, o inquérito ele vai ser iniciado, o ponto de partida do inquérito sempre será ou a portaria ou o auto de prisão em flagrante. A gente vai ver realmente isso no futuro. E quando eu digo isso, eu queria só voltar um pouquinho à questão. Eu acredito muito, eu li agora em julho, eu tinha muita vontade de ler, eu até indico a vocês, se eu já não tiver indicado, que eu tenho uma de indicar livros, mas eu li o 1984, que é um livro que é um clássico, né? Ele é do final da década de 1950, e tem sido muito
refalado nos últimos anos, tal, e realmente é muito bom. Então, a leitura muito interessante. Lá na Faculdade Araçá, eu tenho um clube de leitura com alguns alunos, e eu leio um livro por mês lá com eles, e esse foi o livro de julho. A gente fez um debate muito interessante no finalzinho de julho. E ele tem um trecho lá que diz que a maior das heresias era o bom senso. Essa frase eu adorei, porque ela reflete muito o que o direito tem que ser. O direito tem que ter essa heresia. O direito, como uma ciência social aplicada, ele tem que primar pelo bom senso, pelo equilíbrio, ou seja, o direito até vai admitir situações extremas, né? Mas essas situações extremas, eu estou falando aqui não apenas do direito processual penal, mas do direito processual civil e tantos outros, devem ser reservadas para situações extremas. Então, você tem lá no processo civil figuras como a penhora, né, bloqueio de valores e uma série de medidas extremas, que são reservadas para determinadas situações bastante excepcionais. No processo penal, a mesma coisa. Então, a própria prisão, Antônio, eu ainda estou na tua pergunta, ela é por si uma medida excepcional. Eu estou restringindo a liberdade de alguém. E a gente vai perceber que a Constituição e o Código de Processo Penal são muito cuidadosos com essa determinada limitação de ações, né? Então, a gente tem que ter muito critério em relação a essa realização concreta de prisões. Por quê? Porque, como a gente está saindo de uma regra que é a liberdade, eu tenho que, ao aplicar a exceção, e a prisão é a própria exceção, sempre interpretar todas as normas, as permissões, situações ligadas à prisão, sempre em caráter restritivo. Então, o emprego de violência é possível? Em caráter restritivo. O emprego de algema é possível? Em caráter excepcional. E por aí vai. Né? Então, a tua pergunta é muito legal para que a gente possa ver isso. Leiciane, a gente pode pensar, eu tenho a maior alegria do mundo, se vocês toparem, para mim é sempre uma alegria. Tem sido uma experiência muito interessante, nós já lemos 2 livros, estamos no 3º livro, a gente começou agora em julho, fizemos a primeira reunião lá no final de julho, a segunda no final de agosto, e teremos a última agora, a próxima no final de setembro. Nós lemos o 1984, lemos o 15 de Queiroz, porque nós batizamos lá o Clube de Leitura Raquel de Queiroz, e estamos lendo esse mês um livro que eu tinha lido pequeno, né, no século passado, há 3.800 anos atrás, quando eu ainda tinha cabelo, eu li esse livro, que foi O Pequeno Príncipe, eu estou relendo agora com ele. Está sendo uma leitura bem legal, ler com outra perspectiva. Então, eu vou, se vocês quiserem, vai ser um prazer, a gente pode até discutir isso no nosso grupo de WhatsApp, sem nenhum tipo de obrigação. É um momento de a gente se aprofundar e se conhecer e estudar alguma coisa legal na leitura. Poderia, Letícia, poderia sim, porque a gente vai ver que quando a gente trata de prisão, e aqui eu estou falando de prisão de qualquer natureza, incluindo a prisão em flagrante, a validade da prisão está condicionada, Letícia, a que durante todo o processo, começo, meio e fim, eu observe todas as regras constitucionais legais, exatamente porque eu estou diante de uma exceção a uma regra essencial, na verdade, é um direito essencial, que é a liberdade. Então, não adianta, por exemplo, vamos trabalhar com a prisão preventiva, eu decretar a prisão preventiva de maneira válida, bem fundamentada pelo juiz, e eu cometer uma arbitrariedade, uma violência na hora de executar aquela prisão preventiva. Então, a prisão ela é um processo que, durante todo o seu desenvolvimento, ela deve estar revestida dos cuidados para que ela esteja em harmonia com as regras constitucionais legais. Mas fiquem tranquilos, eu até gosto de saber que vocês se interessam tanto, porque realmente é uma matéria muito legal, prisões, mas a gente vai ter aí 4 ou 5 aulas no futuro só sobre isso, tem muita coisa legal para a gente estudar sobre isso. Queridos, então vejam, o inquérito parte desses 2 pontos de saída, né? Eu tenho a portaria, tenho um auto de prisão em flagrante. E aí, quanto tempo eu terei para realizar, para concluir esse inquérito? Nós vamos ter aqui, eu preparei essa tabela, esses slides, como eu falei para vocês, já estão lá no AVA, para vocês baixarem, para terem aí como um elemento de estudo, tá?
Essa tabela é uma tabelazinha simples, mas é uma tabela didática para que a gente possa identificar qual é o prazo de conclusão do inquérito. Primeiro, veja que eu usei aqui a expressão réu entre aspas, tá? Réu entre aspas. O que a gente tem aqui em relação a isso? Eu usei entre aspas porque, na verdade, ele só vai ser réu quando for iniciada a ação penal no momento seguinte. Nesse momento, ele é apenas um investigado, né, um sujeito de investigações. Coloquei apenas aqui para uma finalidade didática, tá? Mas tecnicamente a gente não vai falar ainda em réu. Veja que eu tenho aqui duas colunas, né? Ou seja, quando aquele indivíduo estiver preso, quando ele estiver solto. Eu tenho, portanto, aqui duas colunas. E tenho 4 linhas. Uma que eu falo aqui de comum, um da Justiça Federal, um da lei de tóxicos, a lei de drogas, e outro que são os crimes contra a economia popular. Tá? No caso, vai interpretar aqui o comum. O comum é aquilo que não for crime federal, não for um crime de tóxicos, nem for um crime contra a economia popular. A gente interpreta aqui que essa linha do comum deve ser compreendida, entendida como uma matéria, digamos, residual. Eu usar uma palavra um pouco mais direta, é o que sobrar, tá? Ou seja, aquele que não for um crime federal, não for um crime previsto na Lei 11.343, a Lei de Drogas, nem for um crime previsto na economia popular, cairá na primeira linha. E aí qual é o prazo para a conclusão do inquérito? 10 dias, a contar de quando? Da portaria ou do auto de prisão em flagrante, já que o inquérito começou aqui. Tenho 10 dias se ele estiver preso e 30 dias se ele estiver solto. Com um detalhe importante: se ele estiver preso, eu não posso prorrogar esse prazo. Mas se ele estiver solto, o juiz pode prorrogar por outros períodos, e aí o juiz vai fixar novos prazos a serem observados. Mas essa prorrogação, ela só pode se dar, ela só pode acontecer quando eu estiver aqui na coluna do solto, jamais quando o indivíduo estiver preso. Já no caso dos crimes federais, ou seja, os crimes sob competência da Justiça Federal, aí sim eu tenho um prazo aqui de 15 mais 15 dias. Veja que neste caso específico, e apenas nesse caso, é possível haver uma prorrogação. Mas é uma única prorrogação por igual período. Então, o inquérito é um inquérito federal, correndo lá na Polícia Federal. Está sendo desenvolvido para crimes federais. Eu tenho aqui 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Então, dentro desse cenário, é possível sim ter essa prorrogação. Já se ele estiver solto, vale a mesma regrinha aqui de cima. Eu posso prorrogar quantas vezes o juiz me autorizar. No caso da lei de tóxicos, né, não, esses prazos, Lohana, são para a conclusão do inquérito, ou seja, o inquérito começou, né, na portaria no auto de prisão em flagrante, eu vou realizar todas as investigações, as diligências, etc., e eu terei esse prazo para concluir o inquérito. Na próxima semana é que a gente vai ver os prazos, aí sim, para o oferecimento da ação penal, ou seja, já com o inquérito na mão, quanto tempo o titular da ação penal terá para oferecer a própria ação. Mas isso aqui é para a conclusão do inquérito em si. Tá? No caso da lei de tóxicos, 30 e 90, e muito cuidado aqui, ó, muita atenção a isso aqui. Por quê? Porque essa última linha, ela é muito traiçoeira. A gente tem que ter muito cuidado com essa linha. Primeiro, porque os crimes contra a economia popular são crimes relativamente raros, se você considerar o volume de crimes cotidianamente trabalhados na polícia e na justiça criminal. Eles são tratados pela lei 1521 de 51, veja, uma lei bem antiga, né, uma lei aí bastante antiga, mas que vai trabalhar com crimes como concorrência desleal, formação de cartel, dumping, ou seja, a formação de cartel é quando eu tenho, num determinado grupo, num determinado setor econômico, várias empresas que resolvem se unir para cobrar o mesmo valor.
É muito comum, por exemplo, no caso de postos de gasolina, várias operações já foram feitas, vários processos já foram realizados por isso. Aqueles postos de uma determinada região se combinam para cobrar X o valor do litro da gasolina, do etanol, do diesel, e aí com isso não há concorrência. É um exemplo de crime contra a economia popular. E aí qual é o cuidado que a gente precisa ter? Veja que o prazo de conclusão, estando ele preso e estando ele solto, é de 10 e 10. Né? Tanto 10 para ele preso, como 10 para ele solto. Tá? Então, isso aqui é muito interessante, por quê? Por que precisa ter tanto cuidado com isso? Rafael, tu acabou de falar que são crimes raros, são crimes que dificilmente a gente vai ver na prática. Mas por que eles são tão relevantes? Por que esses crimes são tão importantes? Porque no caso de prova, aí eu volto um pouquinho àquela pergunta do Antônio de qualquer situação, não sei o quê, ele coloca lá na tua prova, ou no concurso, ou no exame de ordem, ou mesmo na minha prova. O prazo para a conclusão do inquérito policial, estando o investigado solto, sempre será maior do que se ele estiver preso. Falso. Porque há esse caso, esse único caso, em que eu vou ter aí a possibilidade de visualizar, quer ele esteja preso, quer ele esteja solto, veja, o mesmo prazo. Tá? Então, nesse caso, é o único caso em que eu tenho o mesmo prazo nas duas situações. Evelise, entenda como comum tudo aquilo que não for das outras. Por exemplo, tudo aquilo que não for federal. Mas não é só. A tua pergunta é, Rafael, comum é da Polícia Civil? É da Polícia Civil, mas não inclui todos da Polícia Civil. Porque, por exemplo, se a Polícia Civil estiver investigando um crime de tóxicos, eu vou aplicar aqui, ó. Se ela estiver investigando um dos crimes contra a economia popular, eu vou aplicar aqui. Então, é um raciocínio que eu quero que vocês façam residual, descontado desse aqui. Claro que, se, considerando que a Justiça Federal tem um tratamento próprio, ou seja, os crimes desenvolvidos, cujas investigações são desenvolvidas na Polícia Federal têm um tratamento próprio, por óbvio, a gente vai cair aqui na Polícia Civil. Mas isso não quer dizer que todos da Polícia Civil estejam nessa primeira linha, porque esses crimes aqui também são crimes que, eventualmente, são investigados durante a atuação da Polícia Civil. Então, veja, nós já vimos como é que o inquérito se inicia. Ele se inicia pela portaria e pelo auto de prisão em flagrante. Tenho esses prazos para a conclusão do inquérito. Uma questão importante, tá? Não existe no Código de Processo Penal e em nenhuma norma uma sequência de atos obrigatória a ser observada no inquérito policial. Muito diferente do que existe na fase judicial, quando a gente chegar na fase de ação penal, por exemplo, agora no horário AB, na minha turma de processo penal 2, eu vou começar a estudar com o pessoal lá os ritos processuais. E aí a gente vai entender que para cada rito previsto, o código ou a lei processual que seja aplicável, ele passa a receita de bolo. Eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso, depois aquilo outro. Então eu tenho aí a receitinha de bolo em cada um desses ritos processuais. Mas isso só se aplica na fase judicial, na fase do processo, lá na ação penal. No inquérito policial, que é o que nós estamos estudando hoje, né, Evelise, agora eu estou em dúvida, porque aparece aqui para mim Evelise Costa. Elisa Cristine, então, só para corrigir aqui, até para quando eu for fazer chamada, né? Está me aparecendo aqui Evelise Costa, por isso que eu mandei um Evelise. Nesse caso, Lohana, eu tenho que ir ao juiz e eu peço ao juiz a prorrogação por mais 15 dias. Mas nesse caso, ele está autorizado a apresentar essa prorrogação porque a lei autorizou. Então, foi ótima a sua pergunta para que a gente entenda que toda prorrogação, anotem isso, toda prorrogação é autorizada pelo juiz. No caso dele solto, o juiz vai avaliar se aquela prorrogação ela é necessária e vai fixar um novo prazo. E nesse único caso em que eu posso ter uma prorrogação
para a elaboração da conclusão do inquérito, é também o juiz que vai fazer essa prorrogação, nesse caso com prazo fechado de 15 mais 15. Tá? Então, vejam, só para concluir, é sempre facultativa, O juiz vai ter que avaliar, e claro, ele sempre vai ouvir o titular da ação penal, quer seja o Ministério Público, quer seja o ofendido, sobre a relevância e a necessidade dessa prorrogação. Os prazos que estão ali são os prazos mínimos, digamos assim. E aí a prorrogação vai acontecer se for na avaliação do titular da ação penal e do juiz pertinente. Então, aqui, voltando àquela ideia, quando a gente for falar de ação penal, de processo criminal, lá em Processo Penal 2, eu vou apresentar para vocês todos os atos sequenciados. Lá ele vai dizer, faz isso, depois isso outro, depois aquilo outro, e aí você vai estipulando. Quando a gente fala de inquérito, o que nós já entendemos? Ele começa pela portaria ou pelo auto de prisão em flagrante, tem aqueles prazos para ser concluído, e durante esses prazos, veja só, eu não tenho uma sequência pré-fixada na lei de qual será a ordem desses atos. Caberá ao delegado, no caso concreto, verificando as necessidades, as peculiaridades, as características, as variáveis daquele caso concreto, aferir e determinar que tipo de ato ele vai fazer ali. Se ele vai fazer, por exemplo, primeiro o interrogatório do investigado, no outro inquérito ele pode começar ouvindo testemunhas, no outro inquérito ele pode começar ouvindo a vítima. Então, caberá a ele, efetivamente, realizar a melhor escolha no caso concreto, para que ele possa mensurar ali naquela determinada situação qual será a linha de investigação. Então, não existe uma fórmula única. Se vocês pegarem aí 3, 4, 10, 15 inquéritos, vocês vão ver que a ordem ali ela é diferente. O que importa é que ele começa pela portaria, pelo auto de prisão em flagrante, como a gente vai ver daqui a pouco, ele termina pelo relatório. Mas o meio dele, o recheio dele, não tem uma ordem pré-estabelecida. Então, vamos fechar aqui algumas premissas na nossa cabeça para que a gente possa entender bem isso. Início. Portaria, auto de prisão em flagrante. Tenho que terminar naqueles prazos, salvo as situações, como a Lohana pergunta, que são facultativas, de prorrogação. E o que é que eu preciso fazer nesse intervalo? O que é que eu preciso fazer nesse intervalo? O que eu julgar pertinente. É uma decisão do delegado saber qual será a ordem das investigações, das diligências, das apurações, das informações, das provas que ele vai reunir aqui. Tá? Finalizado o inquérito, a gente vai ter o quê? Ou seja, iniciei pela portaria ou pelo auto de prisão em flagrante. Observei esses prazos. Terminamos o inquérito. Como é que ele vai se materializar? Como é que se materializa do inquérito policial? Veja, o inquérito policial sempre será encerrado pelo relatório. Pelo relatório. E vocês agora vão escutar uma das explicações mais imbecis que vocês vão receber no curso de direito de vocês. E eu não tenho uma melhor para dar para vocês. Essa é a melhor que eu encontrei para explicar isso. Veja só. O relatório serve para relatar. É nada pequeno gênio. Ó iluminado. Quer dizer que você está dizendo que o relatório serve para relatar. É para isso mesmo. Essa minha besteira é só para enfatizar o seguinte. O delegado não deve, durante o relatório, no relatório, elaborar ou realizar grandes juízos de valor. É exatamente, Antônio, exatamente isso. Ele não deve realizar grandes juízos de valor. Tá? Por quê? O que deve conter o relatório? Ele vai descrever todas as diligências que ele realizou, ele vai descrever todas as diligências que ele realizou ali, ou seja, o inquérito policial foi iniciado pela portaria número tal, no dia tal, esse delegado ouviu a testemunha X, a testemunha tal, finalizou com o interrogatório, ou seja, ele vai descrevendo no inquérito policial tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele encontrou ali de prova.
E aí, no final do relatório, depois de ele narrar e descrever o que foi que ele encontrou de provas, de informações, ele deve se concentrar a responder aquelas duas perguntas essenciais que eu já falei para vocês em algumas aulas. A comprovação de materialidade delitiva, há indícios. As respostas esperadas pelo delegado, as respostas esperadas do delegado no relatório são essas duas. Ele não deve, não é função dele trazer, elaborar, realizar grandes juízos de valor. Não pertence a ele essa função. Então, por exemplo, me lembro de um relatório que há um tempo atrás eu vi, que dizia o seguinte, que aquele indivíduo deveria ser afastado definitivamente, veja a gravidade, do tecido social. Eu nem sei direito qual é a pena inconstitucional que ele estava pensando. Se era a pena de morte, de banimento, de trabalhos forçados, de caráter perpétuo. Isso não é função do delegado, exercer ali um juízo de valor, dizer que o cara é super perigoso, que o cara é nocivo demais. Não é essa a função. Tá? Ele tem que se concentrar para que ele possa, com base nas informações, com base na prova que ele produziu, se ele pode afirmar que há comprovação de materialidade, se há indício de autoria ou se não há nenhum dos dois. É isso, e somente isso deve ter em mente. Ele deve se concentrar, insisto, apenas efetivamente nessa resposta. Então, ele vai basear o relatório dele no seguinte: olha, eu acho que há comprovação de materialidade por isso, por isso, por isso, por isso. Olha, a testemunha tal disse isso, a testemunha tal disse isso, o exame de corpo de delito disse aquilo, e por aí vai. Tá? Então, a gente vai perceber que ele deve se concentrar apenas nisso. E os indícios de autoria, da mesma forma, ele vai dizer, olha, eu entendo que há indício de autoria por tais elementos. Rafael, ele está obrigado a responder essas perguntas? Não. Essas perguntas são os objetivos do inquérito. Essas perguntas são o ponto de chegada do inquérito. Agora, pode acontecer do delegado, olhando a prova, dizer não consegui comprovação de materialidade, ou não consegui indício de autoria, ou não consegui nenhum dos dois. Então, o relatório, entendam, é a peça, o instrumento que finaliza o inquérito, que põe fim ao inquérito, que põe termo ao inquérito, e ali deve estar contida a conclusão daquela investigação. Ou seja, o que foi que eu encontrei e que é que me leva, o que é que me leva a concluir uma ou outra coisa. Então, ele pode dizer que encontrou os dois elementos, e ele vai ter que fundamentar por quê. Ele pode dizer que encontrou um deles ou nenhum deles. Ele vai ter que fazer efetivamente essa decisão. E aí, aproveitando que nós estamos falando de relatório ainda, eu quero falar sobre uma figura chamada indiciamento. Mas eu vou pedir um pouquinho de paciência a vocês, que eu vou só fazer aqui a chamada, eu vou fazer aqui pela lista, e eu já falo do indiciamento. Professor, Pois não. volta só a tela anterior. A Volto. tela. Eu estava anotando aqui. Perdão. Pronto, é o tempo que eu faço aqui a chamada.
Estou finalizando aqui a chamada, só um minutinho mais. Vou retificar aqui, Vinícius, pode deixar. Fairuz, já botei aqui, muito obrigado, viu? Pode ficar tranquilo. Então, veja, o que a gente já entendeu? Comece pelo auto de prisão em flagrante, observa aqueles prazos, concluo no relatório, e o relatório serve essencialmente para sintetizar o que foi buscado ali de provas, o que foi encontrado, o que foi que eu fiz, e aquelas duas respostas essenciais. Quero falar com vocês agora, repito, sobre o indiciamento. Quero falar sobre o indiciamento. O que é um indiciamento? Primeiro vamos entender aqui o que significa indiciamento, qual é a importância dele. O indiciamento é o ato formal realizado pelo delegado, onde ele sinaliza, onde ele indica que no olhar dele existem indícios de autoria relativo ao investigado. Então, entenda o indiciamento como a manifestação do delegado, em que ele vai dizer, olha, analisando aqui as provas, eu acho que, de fato, há indícios de autoria sobre aquela determinada aquela determinada pessoa investigada. Agora, então, o indiciamento é isso. O indiciamento é um ato formal feito pelo delegado, tá, e que vai efetivamente tratar de dizer, eu visualizo indícios de autoria para a existência daquele determinado fato. Perfeito. Agora, o que a gente vai precisar entender? Antônio, é exatamente isso. É o delegado dizendo, olha, pelo que eu apurei, pelas provas que eu tenho, eu posso concluir, né? Não chega a ser um perito, porque quando a gente fala de perícia, eu tenho que seguir toda uma tramitação científica, técnica. Na verdade, é o delegado olhar para a prova, depoimentos, perícias, documentos, o interrogatório, e dizer, olha, analisando tudo isso, eu realmente acho que existem indícios de autoria. Então, o indiciamento é esse pronunciamento feito pelo delegado, onde ele deixa claro, de forma expressa, formal, de que existem efetivamente essas informações, provas, elementos que fazem com que ele conclua que há ali, potencialmente, por isso que a gente está falando de indícios, a autoria daquele indivíduo. Tá? Então, diante disso, o que é que nós vamos ter? A ideia, Ana, corrigir aqui, viu? Pode olhar de novo,
já não está mais. Então, a gente vai ter, efetivamente, a ideia de que esse indiciamento é isso, é o delegado dizer, eu entendo que fulano é o autor. Agora, vamos entender algumas características desse indiciamento. Primeiro delas, o indiciamento não é obrigatório. Então, nem sempre o delegado vai fazer o indiciamento. Ele pode simplesmente não encontrar aquelas informações, aquelas provas. Em português, ele pode não se convencer de que você é o autor. Então, nem todo inquérito terá um indiciamento. Segundo, o indiciamento ele pode ser feito em qualquer momento do inquérito. Agora, o mais comum, e quando eu digo mais comum, é de longe o mais comum, é que esse indiciamento seja feito no relatório. Ele seja feito efetivamente no relatório. Tá? Então, a gente precisa trazer a ideia de que, em qualquer momento do inquérito, por exemplo, na metade do inquérito, o delegado já se convenceu de que há indício de autoria e ele resolve fazer o termo de indiciamento. Não há nenhum problema. Mas o que é mais usual, o que é mais recorrente? Que ele faça esse indiciamento no próprio relatório. Por quê? Porque é um relatório que ele olha para a prova, porque ele vai precisar descrevê-la e relatar, e aí é um momento mais ordinariamente comum para que ele possa responder a essa pergunta. Há ou não há indícios? Posso ou não posso fazer esse indiciamento? Então, compreendam, repito, entendam, visualizem o indiciamento como esse ato do delegado em que ele está expressando a conclusão dele de que há indícios de autoria contra aquele indivíduo. Em qualquer momento pode acontecer, mas na prática o mais recorrente, o mais comum é que, de fato, isso aconteça durante o relatório. E ainda outra característica do indiciamento, ele, preste atenção, não vinculará o titular da ação penal. O indiciamento não tem qualquer carga vinculativa. Ele não vincula o titular da ação penal. Então, imagina que eu estou investigando o José e o João. No final do inquérito, eu indicio o José e não indicio o João. Esse indiciamento, que nada mais é do que eu, o delegado, sinalizando que José é o autor e João não vincula o titular da ação penal. O Ministério Público, no próximo momento, na próxima semana, literalmente, quando a gente for estudar a ação penal, a gente vai ver que o Ministério Público pode, por exemplo, propor a ação penal contra os dois, ou propor a ação penal só contra o que não foi indiciado, se ele, Ministério Público, entender que daquelas informações que ali estão, existem elementos suficientes que possam garantir a autoria daquela determinada conduta para aquele indivíduo. Então, o indiciamento é relevante, claro, porque ele sintetiza todo o olhar que o delegado tem sobre aquelas informações, mas ele não vinculará o titular da ação penal. Ele pode não oferecer a ação penal mesmo se você tivesse sido indiciado, ele pode oferecer a ação penal mesmo que você não tenha sido indiciado. Então, vocês podem perguntar, Rafael, ele serve de quê? Ele serve apenas para que o delegado possa, de forma expressa, se posicionar sobre aquele determinado fato. É o delegado dizendo, olha, eu acho que realmente existem indícios sobre a autoria desse indivíduo. Tá? Finalizado o inquérito, ou seja, eu tenho um inquérito completo, né, pronto e acabado, começou lá na portaria ou no auto presente flagrante, fiz as diligências, fiz o relatório, ele está completo. O que é que eu faço? Eu vou encaminhar esse inquérito para o titular da ação penal. Para o titular da ação penal. Veja que eu não estou falando aqui que eu vou encaminhar para o Ministério Público. A gente vai ter que analisar qual é a natureza da ação penal. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma ação penal privada, eu vou encaminhar isso para o ofendido. É ele que vai poder fazer alguma coisa com aquele inquérito. Se eu estiver a falar de uma ação penal pública, aí sim eu vou encaminhar para o Ministério Público. E aqui eu queria a máxima atenção de vocês. Por quê? Porque isso aqui, ó, sofreu uma alteração no final do ano passado com o chamado pacote anticrime. Então, veja só.
sendo o Ministério Público o quê? O titular da ação penal, o Ministério Público terá 3 alternativas. Ou ele oferece a denúncia, ou ele pede novas diligências, ou ele determina um arquivamento. Então, quando eu estiver falando de ação penal pública, o que significa? Eu vou pegar aquele inquérito, que está pronto e acabado, e vou enviar para o MP. O MP vai receber esse inquérito. Aí sim, como a gente vai ver na próxima semana, vão existir prazos para que eu possa, viu, Lohana? Depois que o inquérito está pronto e acabado e que o MP o recebe, é que a gente vai marcar os prazos para o oferecimento da ação penal, cena dos próximos capítulos. Mas ele vai ter aqui 3 caminhos para fazer com que esse inquérito possa ir à frente. Ele tem 3 alternativas. Primeira alternativa, ele pode pegar todas essas informações, tudo que foi reunido no inquérito, e oferecer uma ação penal. Então, ele vai pegar tudo que está nesse inquérito e propõe uma ação penal. Em português, protocolo ali uma denúncia. Essa é a primeira opção. Segunda opção, ele vai analisar o inquérito e percebe que ele não tem todos os elementos que ele gostaria. Então, ele devolve para o delegado, para que o delegado possa realizar novas diligências, novas investigações. E aí eu cheguei na terceira possibilidade. Então, a primeira qual é? Oferecimento da denúncia. A segunda, novas diligências. Eu vou renovar as diligências e vou continuar investigando. Terceira situação. O Ministério Público determina o arquivamento. Muito cuidado com isso, porque isso foi alterado no final do ano passado, dentro do contexto do chamado pacote anticrime. Eu já conversei com vocês aqui em outras situações. Antigamente, quem arquivava o inquérito policial era o juiz. Até 2019, dezembro, quem arquivava o inquérito policial era o juiz. O MP, se entendesse que era caso de arquivamento, mandava para o juiz, por despacho, arquivava. Hoje, quem vai determinar o arquivamento, quem vai decidir sobre o arquivamento, é o próprio Ministério Público. Ele próprio decide sobre isso. Tá? E aí, ele vai ter a possibilidade de nós termos, dentro desse contexto, haverá a possibilidade do ofendido, que não se contentou com aquele arquivamento, apresentar um pedido para que uma Câmara Revisora, dentro do próprio Ministério Público, possa rever essa decisão e, eventualmente, não concordar com o arquivamento. Então, repito, antes, quando eu digo antes, é até o finalzinho do ano passado, o arquivamento era um ato privativo do delegado, do juiz. Era o juiz que ordenava esse determinado arquivamento. A partir da Lei 13.964, que ficou conhecida como pacote anticrime, veja o que diz aí o artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer dos elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para uma instância de revisão do MP para fim de homologação. Então, o que acontece aqui? O promotor, lá na comarca dele, diz assim, arquiva o inquérito. Ele comunica a vítima, ele comunica o investigado e ele comunica o delegado. E encaminha isso para uma instância do próprio Ministério Público para que essa instância revise se aquela decisão está correta ou não. Então, percebam que nós tiramos do juiz qualquer possibilidade de decisão, de interferência em relação ao arquivamento do inquérito. Exatamente, Lohana. Porque antes ele tinha que pedir ao juiz e era o juiz que sacramentava isso. Hoje é o próprio Ministério Público que decidirá o destino do inquérito. Se ele oferece a denúncia, se ele pede novas diligências ou se ele pede efetivamente, ou se ele determina o arquivamento. Mas nesse caso do arquivamento, ele não tem a decisão final, digamos assim. A palavra final não é dele. Ele decide,
mas ele submete isso a uma instância do próprio MP. Também uma novidade trazida pelo o chamado pacote anticrime isso está previsto aqui no artigo 28A, é o que nós vamos chamar de acordo de não persecução penal. Então, veja o que diz aí o artigo 28A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa ou alternativamente. Na verdade, o que a gente vai ter aqui é uma espécie de acordo, é um acordo em que eu estou deixando de te processar, porque você confessou aquelas condutas, confessou, inclusive, de maneira circunstanciada, e aceitou esses requisitos, essas condições. Então, veja, o que diz o caput? O crime tem pena de até 4 anos, não foi praticado com violência nem grave ameaça, e eu vou fazer esse tipo de acordo. O réu pode não aceitar e resolver, não, eu quero o processo porque eu quero provar minha inocência. Não há problema em relação a isso. E aí eu vou ter que cumprir essas condições, restituir ou reparar o dano, renunciar a todos os bens que eu adquiri como proveitos daquele crime, fazer a prestação de serviço à comunidade. Eu vou negociar em que termos eu vou fazer esse acordo. Então o Ministério Público chega e diz o seguinte, cara, eu não vou te processar. Desde que você confesse a conduta, restitua o prejuízo que você causou à vítima, devolva, entregue ao Estado os bens que você adquiriu como proveito daquele crime e, por exemplo, preste serviço à comunidade. Isso aqui é um exemplo de justiça negocial, de justiça criminal ou penal negocial, é um dos exemplos que a gente vai ter aqui. Tem aqueles lá do juizado especial, transação penal, composição civil, tem a suspensão condicional do processo e tem o acordo de não persecução criminal. Repito, isso é algo novo, criado aí em dezembro do ano passado, e vai ter um impacto muito grande, porque ele vai impedir a ação penal, e não sequer desenvolva a ação penal, porque foi feito esse acordo entre o Ministério Público e aquele determinado investigado. Queridos, o que é que vocês têm de dúvidas? Me digam aí o que foi que ficou de dúvida. Gostaram da aula? Eu queria repetir, eu falei isso no início da aula, nem todos tinham chegado, eu queria muito repetir, nós estamos aqui completando a 4ª semana de aula, essa é a 8ª aula nossa, e eu queria muito agradecer vocês, né, pela dedicação, pela paciência. É um semestre duro, é um semestre difícil, a gente tem que se adaptar a um bocado de realidade, a situações diferentes, a gente já está muito tempo em casa, né, muito tempo sem poder realizar nossas atividades cotidianas normais, mas vocês estão aqui perseverando, e isso me dá muita energia, muita força e muita vontade de preparar a melhor aula para vocês. Então, eu queria deixar aqui expressamente minha palavra de agradecimento. Vocês são uma turma muito assídua, como eu falava, quer dizer, nós somos 55 alunos aqui nessa turma. Normalmente eu tenho 40, 45 nessa aula, então isso me deixa muito feliz. Eu sei que alguns colegas acabam assistindo pontualmente, excepcionalmente, depois da gravação. Então, muito obrigado pela dedicação de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês, tá? Eu vou seguir no semestre tentando e me esforçando cada vez mais para que as nossas aulas sejam interessantes, não sejam tão chatas. A gente vai vencer, não tenho a menor dúvida. A gente teve, o primeiro semestre foi muito duro, né? Porque a gente viveu o auge da doença aqui em Fortaleza, tudo era muito novidade, do dia para a noite a gente teve que virtualizar todas as nossas atividades. Agora, pelo menos, a gente está um pouco mais acostumado com esse mundo virtual. E o importante é isso, que a gente está seguindo em frente. Imaginem só, eu estava refletindo isso com outra turma, se a gente tivesse parado em março e tivesse esperando a boa hora para voltar, quanto tempo a gente teria perdido, quantas experiências a gente teria perdido, vocês em formação, numa carreira
teriam perdido um tempo preciosíssimo. Então, bem ou mal, com muito esforço da universidade, muito esforço nosso, né, meu e de vocês, a gente está seguindo em frente. Então, fica aqui minha palavra de agradecimento. Muito obrigado pela dedicação, pela assiduidade, pela paciência. Tragam as dificuldades, tragam as dúvidas, tá bom? Vocês sabem disso, eu me esforço muito por respeito a vocês, porque eu sei da importância que isso aqui tem na vida de vocês e sou, acima de tudo, professor. Então, para mim é muito importante que, mesmo com as dificuldades, a gente se comunique bem, passe o que a gente tem que passar, vamos vencer esse semestre, vamos ver a matéria, e se Deus quiser, lá em Processo Penal 2, no próximo semestre, a gente vai estar junto, já voltando aí para o normal, tá bom, queridos? Então, vencemos o primeiro mês, isso é importante, temos aí mais resto de setembro, outubro, novembro, e vamos vencer, vamos vencer. Então, semana que vem eu vou falar com vocês sobre ação penal, quinta-feira da semana que vem vou tirar uma partezinha da aula para mostrar aqui como é que vai ser no AVA a prova, já que a nossa prova será no dia 22, tá bom? Fiquem bem, um excelente fim de semana para vocês, descansem as cabeças, saúde, e a gente se encontra terça-feira, se Deus quiser. E amanhã essa aula já está disponível lá no ALVA também, tá? Beijo grande para vocês, queridos. Até semana que vem.